Está conosco professor Sidney Leite, doutor em Relações Internacionais. Vou pedir a você, a gente precisa te liberar, claro, mas eu vou passar para você aí a primeira pergunta da entrevista. Professor, a pergunta é justamente essa, né? A gente está falando desde cedo. Aliás, o professor é muito gentil de ouvir mais uma vez bobagens que eu estou falando daqui. Eu agradeço demais o professor que está sempre com a gente. O que é possível a partir de agora nessa Venezuela, depois que Trump garantiu que os Estados Unidos vão administrar o país nessa transição? Ele disse que não vão colocar militares, pelo menos não é essa a ideia dele, falou num grupo, falou em experiência, usar a expertise americana, principalmente no que se fala do petróleo, e também já descartou logo de cara o principal nome da oposição da Venezuela, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, a Maria Corina Machado, dizendo que ela não tem apoio popular. De que forma os Estados Unidos podem comandar essa transição para que a Venezuela volte a ser pacífica? Professor, um grande abraço para o senhor. Grande abraço, Barão, Megali, André. Nós tivemos o segundo bombardeio, que foi essa conferência, né? Essas declarações que foram feitas. Abriu-se uma caixa de Pandora com muitas informações e que, portanto, vão virar páginas de livros de história. Eu diria mais do que páginas, vão virar capítulos, né, de livros de história sobre a América Latina, sobre a ordem, sobre o sistema internacional, sobre o governo Trump, né? O fato é que o regime ainda não caiu. Maduro foi aprisionado, está a caminho de Nova York, junto com a sua esposa, não é? Mas o regime chavista, ele é maior do que o próprio Maduro. Ele está institucionalizado na Venezuela há mais ou menos 26 anos. Né? Então, esse dia seguinte não é tão fácil quanto possa parecer, não é, para o Trump. As últimas pesquisas mostram que o regime tem mais ou menos 1/3, né, de apoio da população da Venezuela. E não há exemplo na história, e aí a gente pode estender para além da América Latina, de uma transição que tivesse de um regime autoritário para um regime democrático, em que os protagonistas fossem os próprios atores, as próprias forças sociais daquele país. Não há exemplo, não é? Não serão os Estados Unidos lá, a partir da Casa Branca ou da casa de praia do presidente na Flórida, que vão governar a Venezuela. A experiência do Iraque, a experiência do Afeganistão, o desastre do Vietnã, são exemplos claros, de que este modelo é totalmente ineficiente no médio e no longo prazo. Professor Megali falando aqui agora, um momento da coletiva que me chamou a atenção foi um instante ali em que Donald Trump, aparentemente de improviso, ele não parecia estar lendo nada, puxou a doutrina Monroe. A doutrina Monroe do século XIX, que determinava que a América era dos americanos. Né? Na prática, essa parte do planeta aqui seria administrada de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Né? Esse princípio América para os americanos acabou trazendo algumas consequências, né? A hegemonia dos Estados Unidos, intervenções como em Porto Rico, no Panamá, na própria Cuba, né? E o corolário do Big Stick, que era uma espécie de método de intervenção na América Latina, falando suavemente, mas sempre andando com um grande porrete. Né? Donald Trump estava de bom humor, falou suavemente hoje, mas Maduro sentiu o peso do porrete nessa madrugada. De que maneira o senhor entende essa nova leitura da doutrina Monroe agora para o século XXI? Megali, o documento, não é, do programa, do projeto de segurança do governo Trump, que foi anunciado há poucos dias atrás, dá uma ênfase a um protagonismo que a América Latina, e muito menos a América do Sul,
não tem desde, pelo menos, o governo Roosevelt, lá na época da Segunda Guerra Mundial. Foi, inclusive, tema do meu doutorado. Então, a ação de hoje, ela é tirar do papel esse protagonismo que apareceu no documento mais substancial, né, de como o governo Trump pensa segurança, defesa e política externa. Essa atualização da doutrina Monroe, que você muito bem, né, definiu, de que ela teve várias atualizações ao longo da história, né? Ela se dá no contexto ali dos anos 20, do século XIX, processo de descolonização da América, e depois ela serviu objetivamente aos interesses, não é, da República Imperial Norte-Americana, primeiro sobre o Caribe e depois se estendendo para a Ásia e para outras regiões do planeta. Me parece que essa declaração que a gente acabou de assistir, não só do Trump, mas também do Marco Rubio, anotem esse nome, candidato fortíssimo às próximas eleições nos Estados Unidos, tinha pelo menos dois alvos muito claros, né? A Rússia e principalmente a China. É o não dito, né? Que às vezes o silêncio é muito mais rotundo, né, do que a fala, né? Mas na prática, e de certa forma ele tem razão, o governo Bush, o governo Obama e mesmo o governo Biden não deram a menor importância para a América do Sul, né? E ele, com essa ação, com a forma como se deu essa ação, usando a elite das Forças Armadas norte-americanas, um plano muito meio urdido, né, demonstra que, de fato, a América do Sul volta a entrar fortemente, né, no farol, no radar dos Estados Unidos e, com isso, querendo neutralizar esse avanço das últimas décadas, especialmente comercial, né, da China sobre o continente. Professor, isso é bom? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, né, que tem muitas nuances, mas tem muita gente que toparia, que não se importaria da gente ser um 51º ou 52º, né, Estado americano. Tem muita gente que estaria bastante confortável com essa situação de quintal dos Estados Unidos. O que o Brasil tem a perder ou a ganhar com esse protagonismo? Ou éramos felizes e não sabíamos com o fato de ninguém se importar muito com o que acontecia aqui ao sul do Equador? Megali, a América do Sul, vamos centrar na América do Sul, ela está muito dividida do ponto de vista político e ideológico. Essas bolhas que a gente vê aqui no Brasil, de alguma forma, se estendem por todo o continente, né? Então, de fato, você vai ter uma adesão, uma aderência, inclusive de governos. Nós já vimos as declarações do presidente da Argentina, provavelmente o futuro presidente do Chile vai na mesma linha, o próprio líder, né, do Paraguai, o futuro presidente da Bolívia, né, de adesão a esse novo estado de coisas, né? Agora, se nós acreditamos no Estado-nação, na soberania e autonomia dos estados, na verdade, um passo para trás, né? Porque seria aceitar que um outro Estado, mesmo sendo uma superpotência como os Estados Unidos, ditassem regras, ditassem formas, caminhos, a partir das quais a América do Sul deva se organizar, fazendo tábula rasa, transformando numa página em branco a própria sociedade, né, latino-americana. Eu não estou querendo só responsabilizar aí os Estados Unidos, ou essa nova política, né, dos Estados Unidos para a América do Sul. De fato, nós não somos vítimas. A América do Sul, líderes latino-americanos têm cometido uma série de erros estratégicos em termos de política externa, desenvolvimento econômico e social, mas não deixa de ser um retorno, né, àqueles cenários do início do século XX, né, do quintal, da República das Bananas, né? Isso, sem dúvida, de alguma forma aparece, né, tanto na fala de Trump, como na fala do secretário de Estado Marco Rubio, né? Não seria bom, respondendo objetivamente à sua pergunta, o melhor cenário é que as forças sociais politicamente organizadas, né, saindo deste cenário
de uma ditadura que se perpetuou no poder. Não começou com uma ditadura, né? Foi um longo processo em que o governo venezuelano, à medida que foi perdendo aquela exuberância econômica da época das commodities, né? do preço alto do petróleo, ele foi se fechando cada vez mais, e hoje, sem dúvida, tecnicamente, a Venezuela é uma ditadura, não existe autonomia, né? Entre os poderes, os partidos políticos de diferentes matizes ideológicos não estão representados, né? Mas, como eu falei, se a gente olhar para a história, eu sou historiador, eu tenho que, de alguma forma, confio, né, na experiência histórica. Nenhum processo de transição ele deu certo sendo construído por uma força externa ao país, externa à sociedade. É claro que o Brasil tem um papel muito importante, a Colômbia, o próprio Estados Unidos, como mediador dessas forças políticas, sociais e ideológicas, mas não intervir, determinar qual é o caminho. O Afeganistão e o Iraque estão aí como provas de que isso dá muito errado. Nós estamos conversando com o Sidney Leite, professor e doutor em Relações Internacionais na programação da Band News FM. Professor, a gente está aqui com a Larissa Biscaia, que vai falar sobre a repercussão de líderes internacionais, sobre a imprensa internacional também, como é que está vendo esse discurso do presidente Donald Trump. No discurso, o presidente Donald Trump deu a entender que o próximo alvo vai ser Cuba, e a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria antes aproveitar e tentar me colocar aqui na posição do nosso ouvinte, que está preocupado agora com algumas situações, digamos, mais mundanas. Mas espera aí, eu corro algum tipo de risco, eu, cidadão brasileiro, de haver uma guerra, de haver um contra-ataque aqui num país vizinho e além? O meu bolso, o que isso pode significar? Aumento de gasolina a curto prazo? Não sei se o senhor me entendeu, mas essas preocupações diante de uma geopolítica mais mundanas, mais imediatistas. Bom, o pior cenário que nós temos é a Venezuela entrar numa guerra civil, anárquica, incontrolável, né? sem condições, né, de governabilidade. Esse é o pior cenário. Acho que esse cenário está distante, mas provável é o início de uma transição. Eu até agora não entendi, aliás, o Megali fez uma observação muito pertinente alguns minutos, né, atrás, quando ele falou que foi muito rápido esse processo. Por mais que sejam assimétricas as forças militares dos Estados Unidos e da Venezuela, mas espera aí, se penetrou na capital do país, chegou ao quarto do presidente. Ninguém me tira da cabeça que há algum tipo de conivência, algum tipo de participação de forças que, inclusive, estavam no governo. Estou falando de traição. Isso é provável que tenha acontecido. Então, me parece que esse processo de transição ele vai acontecer, né? Não sabemos ainda qual vai ser a natureza desse processo e como ele vai se encaminhar. Aí é fundamental a gente observar a posição dos militares venezuelanos. Nós temos mais ou menos 2.000 generais altamente comprometidos com o regime, que participaram, inclusive, de violência, tortura, mortes de adversários políticos, de segmentos da sociedade. Eles esperam que no novo regime eles sejam anistiados, eu não tenho dúvida disso, né? Agora, a Venezuela é um grande exportador de petróleo, isso vai ter um impacto no preço do petróleo. E o petróleo, por mais que as novas fontes de energia estejam na ordem do dia, estejam em debate, quase tudo que a gente tem, né, esse computador que está na minha frente, este rádio, este carro de quem está nos ouvindo, tem petróleo, porque tem plástico, é movido a combustível diesel, né? Então, é provável, mas a gente não tem uma dimensão muito clara, né, do impacto de que isso vai causar, por exemplo, no preço do petróleo. A Venezuela é membro da OPEP, é um protagonista, né, portanto, da questão da energia, né, com base no petróleo. Alguma repercussão vai acontecer porque, eu repito, o que aconteceu hoje não é uma página que vai constar num livro de história, é um capítulo inteiro, né, porque há uma dimensão local na Venezuela, uma dimensão regional, América do Sul, Américas de uma forma geral, e Trump falou, agora está provado que eu sou capaz de derrubar, não é, qualquer líder que vá ameaçar a segurança
dos Estados Unidos. Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio presidente dos Estados Unidos. Então, isso também tem uma repercussão global. Professor, vamos dar uma atualizada então nas repercussões. A fala foi tão longa, né, que deu tempo de as repercussões serem colhidas enquanto ela ainda estava acontecendo e também os ecos pelo mundo do ataque, né, dessa madrugada com a Larissa Biscaia. Diga lá, Larissa. Os líderes mundiais repercutem e também se posicionam sobre a ação militar americana na Venezuela. Começando pelo presidente da Argentina, Javier Milei, ele que comemora desde as primeiras horas do dia. Primeiro, logo que o ataque aconteceu, ele compartilhou no X uma notícia sobre a captura de Nicolás Maduro e fez um trocadilho com o nome do partido dele, que é o La Libertad Avança, afirmando que a liberdade avançou. Horas mais tarde, o Milei compartilhou um trecho de uma entrevista que ele deu para a CNN, que vai ao ar só no dia 11 de janeiro, em que ele dizia apoiar uma ação americana na Venezuela. E Milei compartilhou dizendo que estava prevendo o futuro quando deu essa entrevista. Na fala, ele comparou a América Latina com Cuba, na década de 1970, e afirmou que Maduro, que ele classificou ali como ditador narcoterrorista, contaminou o continente todo com a epidemia socialista. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que ordenou a mobilização de militares para a fronteira do país com a Venezuela depois do ataque. A imprensa americana chegou a noticiar que venezuelanos tentam deixar a Venezuela pela fronteira com a Colômbia. Fotos que mostram a população praticamente com a roupa do corpo. São pessoas que saíram ali com pequenas sacolas, bolsas, sacolas plásticas, como se fosse de mercado mesmo, tentando cruzar a fronteira a pé. Gustavo Petro classificou as ações de Washington como uma agressão à soberania da América Latina e disse que elas terão como consequência uma crise humanitária. O presidente do Chile, o Gabriel Boric, também foi às redes sociais e afirmou que o governo do país expressa preocupação e condena as ações militares americanas na Venezuela. Ele pediu uma saída pacífica para a crise e pede respeito aos princípios do direito internacional. O Ministério das Relações Exteriores do México afirmou que esse ataque aéreo viola os princípios das leis internacionais, que ameaça também a estabilidade na região. Esse foi um comunicado oficial que afirma que a América Latina e o Caribe são uma zona de paz, construída com base no respeito mútuo e sem uso da força. Esse texto ainda diz que o México está à disposição para facilitar, mediar e dar apoio para o diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela. Aqui no Brasil, mais cedo a gente teve o pronunciamento do presidente Lula, ele que afirmou que os bombardeios e a captura de Nicolás Maduro ultrapassaram a linha do aceitável e que os atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela. Lula, que cobrou uma resposta da Organização das Nações Unidas, condenou o uso da força. Por aqui também, a gente teve a reação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele que expressou profunda preocupação com a escalada da violência, cobrou respeito ao direito internacional. Essa cobrança do respeito ao direito internacional é um posicionamento meio geral, todos os líderes repetindo a mesma frase. Antônio Guterres ainda pediu respeito aos direitos humanos e ele destaca o Estado Democrático de Direito. Antigas aliadas da Venezuela, a Rússia e a China também se posicionaram. O Ministério das Relações Exteriores de Moscou cobra esclarecimentos imediatos. O regime de Vladimir Putin afirma que as ações americanas constituem uma violação inaceitável. O Ministério condenou anteriormente o que chamou de ato de agressão armada contra a Venezuela. Já a China volta a dizer que a ação americana viola o direito internacional, manifestação feita em um comunicado oficial pelo Ministério das Relações Exteriores, e a China afirmou que está extremamente chocada com a ação militar de hoje. União Europeia, por meio da diplomata Kaja Kallas, afirmou que, apesar de condenar o regime ditatorial instalado na Venezuela, é preciso que haja uma transição pacífica de poder no país. Kallas afirmou que conversou com o secretário de Estado americano, com o Marco Rubio, e com o embaixador da União Europeia em Caracas. Apesar de reconhecer a falta de legitimidade do governo de Maduro, a União Europeia cobrou também respeito às leis internacionais. E mais cedo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ele veio a público, disse que não ia comentar porque queria mais informações, mas foi muito rápido em afirmar que o Reino Unido não tinha, de forma alguma coisa a ver com esse ataque na Venezuela. Veja que está difícil encontrar um apoio integral, né, à ação dos Estados Unidos. Professor, gostaria que o senhor comentasse sobre o papel que China e Rússia terão nas próximas semanas, nos próximos meses, em relação a essa crise. E também o papel do Brasil. O Brasil deveria ter um papel de maior protagonismo nessa questão toda. A gente viu 1 hora de entrevista coletiva e de pronunciamentos e o nome do nosso país não foi citado. A gente viu citada a Argentina, Colômbia, Honduras, Cuba. O nome do Brasil não foi citado e basta você olhar o mapa da América do Sul para entender a importância geopolítica do Brasil como um vizinho, inclusive de fronteira com a Venezuela.
Bem, em relação à China e à Rússia, a ação, não é, do governo Trump se dá no momento que eu diria favorável ao governo Trump, não é? A China está num processo de negociação de tarifas, não é, com os Estados Unidos. A China não tem essas ambições, né, hegemônicas, globais, que o Trump propaga, né? Na verdade, os objetivos hegemônicos da China estão muito mais no sul do Pacífico, ali na Ásia, né? Então, com certeza, a China, ou no Conselho de Segurança, já deu declarações nesse sentido, vai repudiar o ataque, né? Vai, digamos, condenar com veemência o ataque, mas isso não extrapola esses limites estritamente, eu diria, diplomáticos na esfera do Conselho de Segurança. A Rússia, por um outro lado, né, o Trump, embora tenha dito que não está satisfeito, né, com o que o Putin tem feito, né, mas a proposta de acordo de paz que ele está, né, mediando e que, de alguma forma, ele propôs, é quase que uma, digamos, consagração da vitória militar russa na Ucrânia. Então, não há, o que eu estou querendo dizer é que não há, da parte de Putin, em querer, nesse momento, não é, levantar essa bandeira, dar suporte para uma resistência do governo venezuelano, não é, do regime chavista, não é? O que haverá já está acontecendo, né? São discursos enfáticos, discursos veementes contra a agressão da soberania, violação do direito internacional, mas na prática o que está acontecendo é o exercício da política das grandes potências, que tem como base o quê? Superioridade militar, né? Se a gente acompanhar desde o início dos 57 minutos, parece um roteiro de um filme de guerra, não é? Com detalhes de exuberância militar e tecnológica, que isso não é aleatório. Claramente quer se demonstrar, nós temos superioridade militar, não é? Nós vamos impor a paz por intermédio da força. Aliás, isso foi dito na campanha. Bem, comentando o papel do Brasil. O Brasil é um protagonista regional. Às vezes eu dei aqui entrevistas falando, nós temos muitas dificuldades, por exemplo, de ter um protagonismo nas questões do Oriente Médio, mas nós estamos falando da América do Sul. Nós estamos falando, portanto, do principal líder regional. Então, de fato, a nossa política externa, nesse momento, deve concentrar a sua estratégia em estar presente nesse momento, né, ali na Venezuela, acompanhando, participando, até se for o caso, né, como mediador do processo de transição. Não dá apenas para a gente exercer uma espécie de diplomacia estritamente midiática, né, de afirmar que repudiamos o ataque, uma agressão ao direito internacional, é uma agressão ao conceito de soberania. Isso não vai ter efeito prático nesse cenário, né, que está acontecendo. Eu diria que a política externa brasileira, nesse momento, ela precisa ser menos idealista e imaginar o mundo como deveria ser mais realista, encarar os fatos como, de fato, desculpem a redundância, estão se apresentando, né, na realidade. Assumir aí um protagonismo que, até o momento, o Brasil tem tido uma posição muito mais discursiva do que objetiva e prática. Nós estamos ouvindo o professor Sidney Leite, doutor em Relações Internacionais. Professor, daqui a pouco a gente vai ter que te perguntar de Cuba, né? O presidente americano Donald Trump, no discurso, meio que deixou encaminhada uma intervenção também em Cuba. Seria a próxima intervenção do governo americano, mas antes a Larissa Biscaia continua por aqui, agora para falar também da repercussão na imprensa internacional, né, Larissa? Com certeza, começando aqui pela América do Sul. Na Argentina, o La Nación exibiu o título A Queda de Maduro na capa do site, isso ao longo de todo o dia, e deu destaque para a comemoração feita por Javier Milei e também por membros do governo dele pela ação militar.
O Espanhol é o País trouxe análise de colunistas que apontaram o interesse americano no petróleo da Venezuela e também para a polarização política aqui na América Latina no contexto atual. Na França, o Le Monde trouxe destaque para a fala de Donald Trump na coletiva, em que afirmou que os Estados Unidos pretendem governar a Venezuela e estabelecer as empresas petrolíferas americanas por lá. E esse foi o mesmo ponto de destaque da Deutsche Welle, da Alemanha, que apontou para o tamanho da ação que foi feita hoje. Do Catar, a Al Jazeera, que costuma cobrir foco ali no Oriente Médio, deu destaque para a invasão militar ao longo de todo o dia. A emissora apontou também para outros líderes, presidentes ou ditadores que foram levados pelos Estados Unidos anteriormente, como o Manuel Noriega, do Panamá, em 1989, também na época com o argumento de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas, além do presidente do Iraque, Saddam Hussein, em 2003. Por fim, o The Times of Israel trouxe a contextualização, vários títulos. Quem é Nicolás Maduro? Quais são os outros países que podem ou que não podem se envolver nesse conflito? E um destaque ainda que o Ministério das Relações Exteriores de Israel orientou a população a evitar deslocamento para a América do Sul. Obrigado, Larissa. Professor, deixei aqui no ar a situação de Cuba, né? Ali no finalzinho do discurso. O presidente Donald Trump, primeiro ele leu um discurso, que estava escrito num papel, e depois ele passou a fazer o Trump Show, né? Passou a improvisar ali, e neste momento do improviso, não me lembro se foi neste momento ou foi questionado por um dos jornalistas, ele acabou citando Cuba e dizendo que Cuba é um desastre, que o governo cubano é um desastre. Inclusive chamou Marco Rubio, que é que é cubano, né? Exatamente. Para ele próprio dar o seu depoimento sobre o tamanho da desgraça que o regime de Cuba seria para os cubanos, enfim. É um assunto que é pauta constante, né, no Salão Oval. E ele deixou meio que encaminhado um caminho, com perdão do trocadilho, para que ataque Cuba também. Foi essa a percepção do senhor? Sim, inclusive ele usou a expressão que é o próximo alvo, né? O próximo cenário da ação, né, que está sendo direcionada para as Américas, não é? Cuba tem uma situação bem diferente da Venezuela, né? Porque em 2 episódios, né, que também tiveram uma magnitude global, né, o episódio da crise dos mísseis, que quase levou a uma terceira guerra mundial, né, ali nós estamos no auge da Guerra Fria, e o episódio da invasão da Baía de Playa Girón, chamada nos Estados Unidos da Baía dos Porcos, né? Eu compararia, se fosse para fazer uma comparação, o cenário de Cuba está muito mais próximo do que foi aquele cenário do Vietnã, que os Estados Unidos levaram muito tempo para entender que a reação do povo vietnamita era uma reação em defesa da soberania nacional, do direito de existência de um Estado, de um país, de uma nação, que de alguma forma sempre foi ocupado e invadido. Isso explica de alguma forma a vitória, e foi uma vitória inegável, né, do Vietnã sobre as tropas norte-americanas. Em Cuba nós temos um cenário muito parecido. Talvez agora Cuba viva uma debilidade econômica, né, que não vivera lá nos anos 60 e até os anos 70, quando recebia apoio logístico, militar, econômico da União Soviética. Então fica difícil a gente fazer uma previsão, né, de que uma ação como essa hoje teria sucesso em Cuba, mas é muito provável que a reação cubana seria muito mais veemente, não é? Então é um cenário muito mais espinhoso, difícil, como se mostrou a ação levada a cabo na Venezuela. Mas fica claro no discurso do atual presidente. E Marco Rubio o Megali lembrou muito bem, né, um interesse muito especial sobre Cuba, né? As bases eleitorais de Marco Rubio, né, estão lá entre os latinos e principalmente aqueles cubanos que foram para os Estados Unidos a segunda, a terceira geração, né? Então digamos assim, de grande interesse de Marco Rubio colocar Cuba, né, no farol, né, levar adiante um projeto de intervenção
em Cuba. Ele não é cubano exatamente, né? Ele é filho de cubanos, nascido na Flórida. A Flórida tem uma comunidade de cubanos gigantesca e ali, se você for fazer uma pesquisa, 100% são radicalmente contra o regime de Fidel e, bem, um regime nascido com Fidel, né? E a comunidade venezuelana na Flórida tem aumentado bastante também, né? Cresceu muito nos últimos tempos e é a mesma lógica. São pessoas que também são radicalmente contra o regime de Maduro. Professor Sidney Leite, doutor em Relações Internacionais, agradeço demais mais uma participação aqui na Band News FM. Até a próxima. Até a próxima, um forte abraço.